Alagoanos, eu sou a Morena. Eu sou o Léo. E esse é o podcast Raízes Alagoanas. A primeira temporada do nosso podcast está chegando ao fim. E para fechar com chave de ouro, temos a presença dele, que é publicitário, empresário, escritor e nosso professor orientador desse projeto maravilhoso, que é o Raízes Alagoanas, da matéria de marketing. Leonardo Fireman! Tudo bom? Então, é uma honra estar aqui com vocês nesse projeto que vocês iniciaram na sala de aula. E tô vendo muita gente já falando, assim, pessoas do mercado, pessoas conhecidas minhas, assim, elogiando muito o trabalho de vocês. E é muito bom estar aqui pra gente conversar. E é uma conversa mesmo, um bate-papo, pra vocês conhecerem mais um pouquinho da minha história, né, também. Não só como professor, mas como amigo, né, como pessoa que pode estar contribuindo com alguma coisa da minha experiência. Professor, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por vir participar do projeto. Como o senhor sabe, o senhor foi essencial para a realização desse projeto. Sim. Então a gente está muito feliz de encerrar a temporada com você aqui. Para começar o nosso bate-papo, a gente já falou um pouco sobre a sua trajetória, né, as suas ocupações, mas a gente quer iniciar o bate-papo com a seguinte pergunta: quem é Leonardo Fireman? Essa pergunta é meio difícil de responder porque, tipo, a definição de quem nós somos é uma coisa que a gente vai definindo no decorrer da vida, né? Não é uma coisa assim que eu possa resumir agora. Eu posso resumir o meu momento, o momento que eu estou agora. Perfeito. Que é publicitário, se arriscou a ser escritor, lançando 2 livros aí do mestrado e do doutorado que eu fiz. A minha participação no mercado foi mais na área assim como diretor de criação, mas agora estou me arriscando a entrar no mercado do empreendedorismo mesmo, como gestor, né? Que é uma coisa assim, um desafio, uma coisa muito difícil, não é simples você vou montar um negócio e pronto. Inclusive eu ensino como fazer plano de negócio, mas fazer, né? Enfrentar um cenário é diferente, entre projetar e colocar em prática é diferente. Mas eu acredito que, assim, o que mais me define hoje em dia é ser professor. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu referenciei da minha mãe. Eu gosto de interagir, eu gosto de estar conversando, eu gosto de falar, gosto de conhecer gente, de debater as coisas, de falar de tudo. Eu tento preservar essa minha identidade infantil assim mesmo, de criança. Então eu falo desenho animado até assuntos mais complexos assim de filosofia. Eu gosto porque o conhecimento é um só, né? E eu tento costurar tudo sem preconceito, sem nenhum julgamento de visão de adulto, esse cara é infantil demais. Eu tento procurar o meu individualismo sem medo de ser julgado, sabe? Boa. E interagir, conversar com o pessoal. Eu acho assim, que a gente tá aqui no mundo pra fazer a diferença na vida das pessoas, né? Pra, tipo, provocar ondas, né? De sociabilidade na galera. E eu prezo por isso. E esse aqui é um desses momentos. Verdade. Professor, você falou aí que o senhor em algum momento percebeu que gostaria de ser professor. Sim. Como foi que surgiu isso? Como foi que surgiu essa vontade? Então, velho, isso é muito da minha mãe, assim, da família. Minha mãe é pedagoga e meu pai é engenheiro mecânico, mas meu pai, ele sempre deu aula particular. Ele dava aula particular de inglês, física e matemática. E aí eu via os alunos dele, a admiração que os alunos tinham com ele, sabe? Tipo, isso eu peguei pra mim, assim, eu quero um dia fazer isso, porque eu via o pessoal agradecendo a ele. Professor, eu tirei 10, foi por causa de você, sabe? Tipo, ele não era professor do colégio do cara. Sim. Mas ele fez o menino atingir o nível que ele necessitava pra poder tirar o 10 no colégio. Então ele fez a diferença. Eu já passei por isso hoje, e é muito gratificante, sabe? Tipo, encontrar assim um aluno depois de 2, 3 anos, e o aluno falar: bicho, eu sou piloto de avião porque você não botou falta em mim, tá ligado? Naquela época que eu faltava demais, você não colocou falta ou perdeu a matéria, e hoje eu sou piloto de avião, sabe? E aí eu quase chorasse no meio da rua. Meu Deus. Isso é muito gratificante, pô. É o que eu quero, assim. Eu prezo pela experiência, eu não prezo por bens materiais, dinheiro, essas paradas. Eu quero quando eu for morrer, estiver deitado assim, lembrar disso, sabe? É o lado humano da sua profissão, né? Dessas pequenas coisas. Isso eu acho que é o meu principal propósito, assim, de vida. É isso, assim. A profissão que me trouxe isso é a docência, né?
Eu acho que é por aí. Sim, mas entrando nesse assunto do seu trabalho, do seu emprego, o que te fez entrar na área de comunicação, de publicidade? Pronto, então, na área de comunicação, assim, eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de falar, Quando eu era, na época do colégio, eu estudei num colégio Montessori, né? E é um colégio que eu gosto muito, a galera do Montessori aí, estamos aí. E lá no Montessori eu já tinha uma certa facilidade de conversar com diversos grupos. Assim, eu não tinha preconceito com nada, meu pai sempre me ensinou minha mãe também, né? Que a gente não deve ter preconceito com ninguém, deve tratar todo mundo igual, da mesma maneira como se trata, independente de status, de dinheiro. Então eu tratava todo mundo igual e eu passeava pelos grupinhos, né? Então eu sempre gostei de me comunicar. Só que ao mesmo tempo eu gostava muito de filosofia, de artes. E aí, por eu gostar muito disso, eu tava pensando em arquitetura. Que tinha uns 3 caras que estudavam comigo, que queriam fazer arquitetura, e eu que fui nesse embalo. Só que aí eu passei em arquitetura, no vestibular para arquitetura, fiz até o 4º período, só que quando chegou no 4º período fui sequestrado. Foi em 2005, eu fui sequestrado por 3 pessoas, 3 meliantes, né? A pessoa fala assim, meliante, sei lá. Deus. Aí os caras me sequestraram e foi assim, 9 horas de um sequestro relâmpago. E eu fiquei meio traumatizadinho e comecei a perder matéria, comecei a querer entrar em depressão. E eu tenho um primo, que é o Wilson Júnior, né? Que ele trabalha como apresentador e comunicador, né? Que ele trabalhou na rádio e tudo. E ele disse pra mim, pô, primo, você não tá gostando, não tá conseguindo botar pra frente o curso de arquitetura, vamos fazer um curso de comunicação, faça jornalismo ou publicidade. Aí eu fui fazer publicidade. Entrei em publicidade lá no SESMAC, na concorrente. e me formei lá. E aí eu gostei, terminou que eu nem trabalhei com meu primo nem nada. Mas amei, porque a publicidade ela é uma coisa que puxa os dois, né? Puxa as artes, a filosofia, tem semiótica, tem muita teoria. E aí eu amo até hoje e gosto muito do poder que a comunicação tem, né? O poder que a publicidade tem e que a comunicação tem na vida das pessoas. A gente faz a diferença em toda e qualquer área. E nessas áreas aí da comunicação, de todas que você já teve a oportunidade de trabalhar, qual é que te mais chamou a atenção? Então, a que mais me chama a atenção foi a que eu tive mais experiência, inclusive fora do país, no Canadá, que foi a parte de atendimento e essa parte de análise de performance. A parte de abordar o cliente, assim, de conversar mesmo com o cliente, de apresentar relatórios para o cliente, essa parte mais humana. Eu tô gostando mais disso. E a parte de metrificação de análise de performance, que é tipo uma coisa que eu aprendi muito na cultura do Canadá e que eu tento trazer para cá, é que eles não fazem nada sem planejamento e sem análise de dados. Tipo, tudo que eles fazem na publicidade, nas campanhas, tem um porquê, sabe? E eu sempre fui assim, eu fui curioso, eu sempre, desde pequeno, eu tenho isso. Eu quero saber o porquê das coisas. Eu era aquele pivete chato que ficava, por que, mãe? Por que isso? Por que aquilo, sabe? Né? E eu chamo minha mãe de mãe até hoje. E eu acho que foi por conta disso, assim, que eu peguei mais essa questão. Por isso que eu trabalho muito hoje em dia com retórica, com semiótica, com essas questões de significar as coisas para tentar convencer, persuadir e analisar os dados, transformar dados em informação, sabe? Para poder a gente não estar dando tiro no escuro, que acontece muito no mercado, para a gente planejar e fazer de acordo com o que foi planejado. Entendi. Sim. Essa área que eu mais gosto. Você citou o Canadá, né? Que você passou um tempo lá. Como foi essa experiência? O que te fez ir pra lá? Eu passei 2 anos, eu morei 2 anos lá no Canadá fazendo uma pós-graduação em Marketing Management, né? Em gerenciamento de marketing. E assim, eu sempre quis fazer um intercâmbio. Desde moleque eu queria. Eu já pensei na Austrália, África do Sul, Joanesburgo, né? Mas nunca tive dinheiro nem tempo, assim, foco pra ir, pra fazer o projeto. E aí, quando foi em 2019, eu terminei meu doutorado na UFAL. E eu disse, não, agora que eu terminei o doutorado, é o momento de eu fazer alguma coisa pra fora. Não vou fazer outro doutorado ou um pós-doutorado. Eu quero fazer alguma coisa fora, pra pegar um inglês fluente. Porque eu sempre estudei inglês, mas eu queria a fluência, sabe? A capacidade de falar sem ficar travando. E aí, na época, eu tava noivo. E aí, começou umas brigas, um negócio. Quando eu disse que eu queria ir pra lá, a gente meio que terminou. Eu disse, não, agora não tem mais nada que me segure aqui, eu vou me embora.
Aí fui e passei 2 anos lá, e essa experiência, assim, ela foi boa e ao mesmo tempo foi ruim. Porque você sofre muito quando você chega. Tem muita gente que vende muita ilusão aqui no Brasil, né? De que sempre o gramado do outro é mais verde do que o da gente. É verdade. E quando a gente chega lá, a gente vê que o gramado do outro é sintético. Sabe? É uma coisa assim, criada, um sistema totalmente criado para te explorar, para fazer com que você meio que seja engolido, assim, pela cultura dele, sabe? Você tem liberdade de expressão, você tem um povo educado lá. Isso eu falo do Canadá por experiência. Você tem um povo educado, mas você vive para trabalhar. Quem disser que não vive para trabalhar, que tem mais lazer do que no Brasil, tá mentindo, que não tem, não. Não tem, isso eu posso falar assim. Isso eu falo pela minha experiência e pela experiência de outras pessoas que dizem que tem lazer e eu via que não tinha, entende? Porque pra mim, lazer não é você pegar o sábado, 2 horinhas pra passear e passar o resto do dia dormindo porque tá cansado da semana inteira de trabalho. Isso não é lazer. É ter vida, né? Viver só pro trabalho. Isso não é lazer. Eu fui ali, passei 2 horas no parque, não sei o que, mas eu tô cansado que eu quero ir dormir. É uma coisa vira até automático, né? Você vai pra dizer que teve algum lazer. Isso. Pra vida não ficar tão pesada. E passa isso no Instagram. Sim. Tô aqui no parque, olha que massa. Aí quando vai andar pra outro local pra filmar, tá mancando porque passou 6 horas em pé na produção da fábrica da Toyota ou sabe? O senhor teve... É uma máscara, né? Que as pessoas criam pra se proteger. E eu não tenho essa máscara, eu não vou falar dessa máscara nunca. Eu vou meter a real mesmo. E esfregar na cara mesmo que eu sou assim. Isso é uma característica do seu trabalho também, porque a gente sabe que essa máscara que o senhor falou também pode ser interpretada como marketing, né? Como marketing que é feito para mascarar as coisas ruins que acontecem no país. Como eu sou um profissional dessa área, eu tento não fazer isso, né? Sim. Não me iludir com as minhas próprias ferramentas. Certo. Né? A gente, eu ensino isso. Se eu ensino, eu não vou me alienar pelo uso da ferramenta, né? Entende? Entendi. Então eu procuro fazer o oposto. Procuro falar da realidade, porque, eu já faço isso com as empresas, muitas vezes a gente faz isso para encobrir certas coisas. Um gerenciamento de crise, a gente meio que não mente, mas a gente esconde certas coisas, né? Quem disser também que não esconde, tá mentindo, porque omissão faz parte de um gerenciamento de crise, né? A gente vê aí casos de Braskem. Não quero acusar ninguém porque eu não quero morrer. Mas é isso. Tem essas coisas, né? Essas máscaras sociais que as pessoas criam. Puxando mais o lado relacionado à publicidade mesmo do assunto de você ter trabalhado em outro lugar, quais foram as diferenças principais que você viu na publicidade entre o Brasil e o Canadá? Então, isso aí tem muita. Tem muita, tanto de boa para um lado quanto de ruim. Assim, tem peso negativo e positivo para os dois lados, sabe? Um peso negativo e positivo. O peso positivo que tem lá no Canadá. Tudo que eles fazem tem um porquê. Eu admiro muito isso, sabe? Não fazer as coisas por instinto, fazer sempre baseado numa métrica e sempre baseado num significado. Algo que tem uma probabilidade de dar certo. Agora, no que eles ganham pela lógica, eles perdem pela criatividade. As artes de lá são horríveis. A criatividade do canadense é uma coisa terrível, né? Não é bom, não. Isso ainda bem que eu tô falando em português, meus amigos canadenses não vão ouvir, né? Espero que não botem legenda em inglês. Mas porque os caras, assim, se forem... Eles sabem que eu já esfreguei na cara deles. A arte de vocês é horrível. Né? E a gente tem muito mais criatividade do que eles. A gente tem muito mais feeling, timing pra fazer as coisas. Por exemplo, o brasileiro, ele tem timing pra fazer uma piada, pra expressar uma ideia no momento certo, na hora de um atendimento. O canadense não, ele fica calado esperando a hora dele falar. E às vezes esse time se perde numa apresentação, num atendimento. Então eu conquistava muito mais clientes do que os próprios caras que trabalhavam lá antes de mim na época que eu trabalhei lá, né? Eu trabalhei em 2 empresas lá como atendimento. Uma delas eu trabalhei é Devante o nome. Então você chegou a trabalhar em marketing lá também? Lá também. Trabalhei como diretor de criação, né? Eu fazia rótulos de produtos. De produtos tipo a Eva Doce, Erva. Sim. Eu tô fazendo marketing da Erva Doce. Erva Doce não nos apoia. Mas eu trabalhei na Devante e trabalhei nessas 2. Essas eu posso falar, que é Torontana e Bint. São 2 marcas que eu me orgulho muito de ter feito parte da origem, inclusive. Um venezuelano e um colombiano, se não me engano, não lembro agora. Mas são canadenses.
E eu trabalhava como diretor de criação. E nessa outra eu trabalhei como atendimento, atendendo os brasileiros que queriam ir para o Canadá. Então eu falava com os brasileiros para os brasileiros irem lá estudar lá, entendeu? Interagir com a galera para poder eles irem estudar lá. Era uma agência de meio que de turismo com ensino. Entendi. Era mútuo, né? Tipo, você ia para lá para turismo, mas também fazia cursos. Como a IELTS que eu estudei. A IELTS ela tipo meio que tem programas de turismo, mas com a parte de inglês. Educação, entendi. De educação. Eu estudei lá no Canadá, eu estudei na IELTS aqui em Toronto e na Fanshawe em London, que é um college que tem em London. Em quanto tempo você ficou lá no Canadá? 2 anos. 2 anos. E o que é que te fez voltar aqui para o Brasil, para Alagoas? Falta de dinheiro foi o principal. Falta de dinheiro foi o principal. A saudade também bate, né, da família. Eu sou muito apegado à família também. Das suas raízes, a questão, né? Isso, eu hoje em dia eu valorizo muito mais do que faço coisas assim que eu não valorizava certas coisas. Eu morava perto da praia, não ia pra praia. Hoje em dia, todo final de semana eu tô na praia, tô nem aí. Porque eu enfrentei a neve, velho. Neve é uma coisa terrível. Neve só é bom em filme e durante os primeiros 4 meses de turismo que você faz. Mais uma vez um marketing aí, né? Depois disso a neve começa a entrar nos cantos. Começa, tipo, você cair nos cantos, sabe? A neve incomoda demais, é uma coisa terrível. Meu Deus. E o que é que você sentiu mais falta lá no Canadá? Das coisas aqui, por exemplo, da comida? Inclusive, você tá com fome, Léo? Tô um pouquinho. Pode entrar aí. Produção, por favor. A gente recebeu uma surpresa muito bem-vinda, assim, da Beloved, que mandou pra gente algumas comidas. Coxinhas e michus, sim, muito gostosos. Vai fazer o senhor amar cada vez mais aqui. Vou até pegar uma pra experimentar. Pode pegar também, se quiser. Eu já comi essas coxinhas, os churros também. Já, inclusive, trabalhei um pouquinho ajudando lá na Beloved, que teve uma matéria de pesquisa mercadológica, que inclusive vocês vão pagar comigo no próximo período. Sim. Que a gente faz um trabalho com as empresas de aqui. Aí legal. A Beloved participou. Mas, professor, uma pergunta. Você tem alguma dica para dar para os estudantes que estão querendo fazer intercâmbio na área de comunicação? Porque, assim, eu tô meio interessada nessa área de fazer intercâmbio e tal. Tô meio na dúvida para onde ir também, mas importante que o pensamento tá aqui. Sim. Só que eu tô meio perdida também. Eu fiz isso, né? E percebo, assim, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria ter chance de fazer. Eu digo assim que sofri um pouco lá, mas, bicho, eu conheço gente do mundo todo. Sim. Eu tava conversando um dia desse, eu tava conversando com um cara que tá em Taiwan, do outro lado do mundo, vizinho lá da galera do Oriente, na galera da China, perto. Eu conheço uma pessoa do Cazaquistão, velho. Caraca. Cazaquistão, muito longe. E, assim, pude conhecer japonês, sabe? Tipo australiano, gente daqui também. Eu acho assim que todo mundo deveria fazer, porque a gente só vive uma vez. Sim. É uma experiência que é pro resto da vida. Se você tiver pessoas dizendo que não vá, porque você vai se lascar, vai e se lasque, porque é a experiência também, sabe? Eu tô falando assim, se lasque na raiz alagoana. E isso eu não vou evitar falar essas coisas, né? Mas tipo assim, vá, quebre a cara mesmo, porque se quebrar a cara, e eu vou falar mesmo também, em vez de mesmo, vá, quebre a cara mesmo, porque tipo, você vai voltar mais forte, você vai voltar com um monte de gente conhecida, você vai ter experiência muito fora, que vai agregar valor ao seu trabalho aqui, sabe? Se tiver um namorado, se tiver alguém, diz, vá não, meu amor, diz, vá, meu irmão, porque amor você vai achar um monte, sabe? Se esse daí não deixar é porque ele não é o amor, sabe? Vá-se embora mesmo, porque isso é experiência, é construção de coisas boas pra sua vida. Você poder estar aqui conversando e ao mesmo tempo estar conversando com um cara do outro lado do mundo e brincando e rindo com o cara e o cara fazendo algum trabalho pra você. Isso abre porta de todos os jeitos na sua vida, mesmo que você sofra lá. Sim. Faz parte. Sofrimento faz parte, é evolução. É verdade. Assim, o senhor falou aí que percebeu algumas diferenças entre o marketing do Canadá e o marketing do Brasil. E a gente queria saber um pouco mais especificamente sobre o marketing aqui de Alagoas. Sim, pontuar mais. Isso, o senhor acha... Qual é a sua visão, assim, sobre o marketing daqui de Alagoas? O senhor acha que as agências, as grandes empresas estão fazendo um bom trabalho? Se eu for falar pra criticar, pode ser que eu sei lá, que eu deixe algumas pessoas com raiva, sabe? Eu não gosto de criticar, porque quem sou eu, né? Sim. Não precisa criticar. Porque assim, mas essa visão no geral. Não, digo assim, quem sou eu? Porque assim, eu não participei realmente do mercado alagoano de publicidade. Eu estudei, eu fiz o quê?
4 anos eu participei do mercado e como diretor de criação, passando assim, pulando de agência em agência, trabalhando em gráfica. Então eu era peão, né? Eu era mais um no mercado. Eu não fui nenhum publicitário de destaque, nem nada. Acho que onde eu me destaquei mais foi onde eu mais gosto de atuar, que é no ensino, né? Na docência. É onde eu deixei mesmo minhas raízes, né? Onde eu finquei minhas raízes foi na docência. O mercado eu tô começando agora, mas tem muita gente que eu admiro, muita gente boa aqui, sabe? Mas eu acredito assim que o mercado alagoano ainda tem muito... Isso eu ouço de bocas de pessoas experientes que foram meus professores, donos de agência, né? Que sabem disso e já falaram isso pra mim, que o mercado daqui é meio travado. Tem muito pra evoluir. Parado no tempo, né? É um parado no tempo assim, zona de conforto. Os caras fazem o básico e a coisa funciona. Só que tem muita gente que tá avançando nisso. Tem agências que estão no marketing digital aí. A gente tá vendo a Yellowkite tem uma das pioneiras, né, no marketing digital. É a maior, né, do estado. No marketing digital, acredito que seja. Né, do marketing digital. Vamos sublinhar bem forte aí, porque... Especificamente. Porque senão a gente rebaixa as outras, né? E falando assim, porque inclusive as outras... A gente tem aí Artcetera, tem aí Chama que inclusive tem uma sociedade, né? Atende um mesmo cliente há quase 50 anos. Pô, você atender um cliente há 50 anos, você acha que é todo mundo que consegue fazer isso? Não é, entendeu? Tipo, produtoras também muito antigas que a gente vê aqui. Então tem um mercado muito bom. Tem gente que trabalha aqui, trabalha para fora, produz para fora, trabalha para outras empresas, faz parcerias. Tem um professor meu que tem o telefone pessoal do Faustão, sabe? Tipo, os caras... o cara tem contato com o Brasil todo, assim, sabe? Com gente de fora e tudo. E o que é que você acha que dava pra aplicar, assim, de tudo que você viu lá no Canadá? O que é que poderia ser aplicado aqui no marketing de Alagoas, especificamente? Eu tô tentando fazer isso. Que é aquela parte da análise de performance, da metrificação, sabe? De, tipo, procurar fazer uns planejamentos mais fechadinhos, mais conceituais, de responder mesmo. Só que aí o que eu já tô percebendo, e que tá meio que me desanimando um pouco, uma certa resistência. As pessoas gostam disso, mas na hora de botar em prática elas resistem, porque os clientes resistem. Então o próprio mercado resiste à mudança. O cliente não quer saber como você está planejandozinho, com tudo certinho, sabe? Que você está colocando as coisas no seu devido lugar e que você vai passar a ter lucro daqui a 3 meses com a aplicação daquilo. Ele quer agora, sabe? Então, tipo assim, eu faço um planejamento para um cliente, o cliente vê, acha aquele planejamento massa, mas depois de um tempo a equipe, por pressão do cliente, passa a operacionalizar as coisas no dia. Tipo, em vez de seguir o planejamento, pega e diz, não, vou postar isso hoje, do nada, sabe? Tipo, falando de rede social, né? Que é onde mais acontece. Então, aquele planejamento não é executado de forma plena, sabe? Tipo, não tem o porquê. Aí, quando você vai fazer as performances, a análise das performances, tá tudo doido, porque o planejamento saiu do planejamento, voltou pro planejamento, saiu. Até o relatório de performance ficar ruim. Isso é impreciso. Isso é uma grande diferença que existe entre o marketing tradicional, que é o off, né, e o marketing digital. O marketing off, ele tem mais essa pegada de fazer várias reuniões, fazer tudo bem amarrado. O seu sente essa diferença mesmo, assim, na prática? O senhor enxerga isso? Eu enxergo, sim. Aqui em Maceió, no mercado alagoano, é meio diferente do mercado de São Paulo, por exemplo. Não é nem essa questão de reunião, pô. É a questão de planejamento. Porque reunião a gente mal tem, né? Reunião, se você tiver um bom planejamento, a reunião não é nem necessária. Que eu falo assim, são as reuniões realmente que se juntar a equipe com o cliente para ver o que vai ser feito, né? Estratégico. Então, esse planejamento estratégico a gente faz com a reunião da equipe, né? Tipo assim, o cliente participa também, mas né, num momento só de briefing, de coletar dados desse cliente. Ele não precisa estar participando do processo todo, sabe? Ele não precisa estar indo toda hora. Mas eu percebo isso. Por exemplo, lá no Canadá, eles dão muita prioridade a esse planejamento, eles dão muita prioridade a essa reunião com o cliente. Então, a reunião que aqui em Maceió duraria, tipo, 30 minutos, lá tem que durar 1h30, porque o cliente vai fazer um monte de perguntas e você tem que ter todas as respostas. Porque senão ele não vai fazer o contrato, sabe? Ele quer saber o porquê de tudo. Ele quer saber o que você vai fazer durante 6 meses, durante 1 ano. Qual vai ser o projeto todo, pelo menos de posicionamento. Não tem como você também colocar um planejamento concreto e não poder sair dele. Mas o posicionamento é a raiz da coisa que tem que ser seguida até o final. E realinhando durante o processo, né? Isso, aí ele quer saber de tudo, entendeu? E se você não tiver uma base... Eu já fiz coisas lá para poder me adaptar a isso. De tipo assim, eu fiz um grafismo numa arte,
um grafismo. Eu fiz um círculo e outro círculo, outro, vários, assim, um pra fora, né? Uma extrusãozinha. E aí um cliente perguntou sobre isso. Tipo, ele perguntou sobre posicionamento sobre a imagem toda. Ele disse, e essas linhas aqui significam o quê? Aí eu disse, não, eu coloquei aí só pra dar um peso visual. Ele disse, não, mas por que tá aí? Aí na hora eu inventei. Eu disse, sabe quando? Porque era coisa da natureza. Sim. Sabe quando você serra um tronco, você não vê os anéis do tronco? O cara é bom. Isso são os anéis. Isso é semiótica. Eu inventei um significado para uma coisa que não tinha. Sim. Né? Isso é retórica. Aí os anéis contam a história da natureza. O maior elo, a coisa que mais liga a natureza é que toda planta tem os anéis dentro dela. Sim. Então é um símbolo da natureza. Os caras enlouqueceram. Agora todos os produtos dele têm esses anéis. Meu Deus. Foi uma coisa que eu não dei importância nenhuma quando eu criei. Foi uma coisinha para enfeitar que eu botei lá. E virou porque eu falei. É isso que as pessoas não tem muito nesse mercado que só pensa no dinheiro. Sim. A gente tem que pensar no significado das coisas, na essência das coisas. O publicitário, ele é um construtor de essências, ele é um tecelão, né, da tapeçaria de signos do mundo, sabe? Tipo, a gente cria a essência nas coisas onde as pessoas não enxergam. A gente dá um tem que significado, né? A gente tem que ser a antena mais sensível, que capta mais sinais do mundo, entendeu? Então é nessa hora do atendimento que o publicitário se faz potente. É nessa hora que a gente consegue jogar o nosso maior poder, que é o poder de convencimento, de persuasão, o poder de criar fantasias, de criar histórias, de desenvolver a essência das coisas, de tornar o mundo mais quente, menos frio, sem significado. E nesse processo a participação do cliente também é muito importante, né? Muito importante, porque é o cliente que vai me dar a ideia. Eu não falei isso do nada, eu falei porque eles já tinham me dito da natureza. Que a essência deles é a natureza e tal. Eles já tinham me dito isso. Eu absorvi, segurei até dar significado quando chegou o momento. O timing, lembra que eu falei? Sim. É importante que o cliente, ele também entenda do que está sendo feito, né? Exatamente. Para poder cobrar. E interaja. Certo, exato. Porque assim, o cliente, ele tem que sentir que está criando junto com você. É aquela coisa que eu faço para vocês, que hoje o inbound marketing que a gente trabalha, ele trabalha muito com co-criação. A gente não cria e manda para o cliente cria com a gente. E aí a gente cria um relacionamento. O marketing digital, ele é um criador de relacionamentos. É relacionamento não só com a nossa audiência, mas com o nosso cliente também. Sim. Tem que ter essa conexão, entendeu? E aí, a partir daí as ideias fluem. Eu acho que já tá na hora do nosso quadro, né? Do Raízes. Sim. E eu falo pouquinho também, né? A gente separou algumas pessoas, nós selecionamos algumas pessoas que são suas alunas para fazer algumas perguntas pro senhor e a gente vai passar agora na televisão para o senhor responder. Nossa. Que é o quadro Um Dedo de Prosa. Oi, meu nome é Rian. Eu gostaria de saber qual a estratégia de marketing um pequeno negócio sem capital pode aplicar para crescer. Qual a estratégia de marketing de um... Não, ele já entendeu, né? A estratégia de marketing de um pequeno negócio pode aplicar... Como é? Eu acho que o que ele quis dizer foi o seguinte: quais estratégias de marketing um pequeno negócio, que na maioria das vezes não tem muito capital para investir, o que ele pode aplicar? No marketing digital, no off? O que ele pode fazer? Tem umas coisas que... Depende do que ele vai querer e depende do cenário. Não tem como eu responder isso, porque cada cenário e cada negócio tem é subjetivo, né? Sim. Tem uma situação, não tem uma fórmula pronta. A pessoa, esses caras que ficam dizendo que existe fórmula pronta, que não sei o que, venha fazer meu curso, você vai ganhar 10k, é balela. Isso é conversa pra boi dormir, que minha avó falava. Mas assim, tem como você dar um pontapé inicial. Se você não tem capital, faça um bom planejamento, um plano de negócios massa, mesmo sem capital. Você pode procurar um apoio, pode procurar uma permuta com alguém, pode procurar um patrocinador. Você pode fazer um marketing de guerrilha, pegar poucas coisas e chamar a atenção durante um evento, durante uma situação, encontrar um amigo que possa lhe ajudar em alguma coisa. A gente ouve histórias como essa toda hora, né? Por exemplo, o seu Jorge. Um dia desse ele estava falando num programa dizendo que ficava fazendo ponto em todos os eventos que tinham na cidade. Ele ia lá e conversava com a galera, ficava amigo dos músicos. Ele não tinha capital nenhum, inclusive vivia na rua. Mas estava buscando fazer network, entendeu? Isso eu tô falando assim, você ter capital nenhum mesmo. Sim. Sabe? Você ter dinheiro nem para comprar sua roupa. É ter criatividade, usar da criatividade e aproveitar as oportunidades que você tem, né? Fazer o melhor que você pode. Exatamente, é o melhor que se pode. Mesmo que o sistema às vezes bota a gente pra baixo, mas tentar ser criativo, e brasileiro né? Sim.
O senhor falou aí que gosta muito de estudar outros assuntos. Gosto. Quais são os assuntos que o senhor acha mais importantes, assim, fora da área de marketing, para um estudante de publicidade, para ele se desenvolver na carreira? Desenvolver a criatividade? Principal que eu acho é filosofia. Filosofia? Filosofia, que é uma coisa assim, que ela tá fora da área da gente, assim, de forma visível, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo tá muito intensa dentro da nossa profissão, de como a gente atua. A filosofia, ela contribui para quase tudo, assim, da área da gente. A semiótica, por exemplo, que é uma das matérias base do curso de publicidade e propaganda, ela provém da lógica, do estudo da lógica, que era uma da tríade da filosofia, Sim. né? Da época da Grécia. Que eu não lembro agora qual era a tríade, mas acho que era lógica, tinha a retórica, tinha... Né? Sim. Não importa agora, a gente procura aí no Google e acha. Mas tinha uma tríadezinha e ela veio da lógica, do estudo da lógica. E eu acho que contribui muito porque o publicitário, ele precisa ser meio filósofo. Ele precisa, tipo, tá atento aos sinais do mundo, sabe? Tá questionando tudo para poder meio que encontrar o porquê das coisas e moldar isso para poder ter essa persuasão, esse poder de sedução. E eu acho que a filosofia potencializa a gente. Uhum. Até porque a criatividade, ela não surge do nada, né? É uma sempre referência em algo. De referências, exato. Isso. Próxima pergunta. Eu sou Arthur, eu faço publicidade e propaganda na UNIT. E a minha dúvida é saber quais são as peculiaridades do marketing em Alagoas. Esse é acelerado, né? Ele, assim, as peculiaridades a gente meio que já falou, né? Uhum. A gente tem um mercado Então. meio que teimoso, né? Que vive numa zona de conforto. E assim, mas mesmo assim, é um mercado que tem potencial para crescer. É um mercado que chama a atenção quando vai para fora, né? Por exemplo, tem muitos amigos meus que saíram daqui e foram para São Paulo que estão voando. Já ouvi falar essas histórias também. Entendeu? Tipo, tem amigo meu assim que já ganhou prêmios grandes, entendeu? Tipo, Tem alagoanos que já ganham canos, eu acredito, né? tem um amigo meu O que Leão, ganhou na prêmio latino-americano já, Meu sabe? Deus. Tem um que ganhou cano, eu não lembro o nome dele agora, mas acho que ganhou mesmo. Tem muita gente boa aqui, né? E aí o problema é esse, que sai, Que sai. entendeu? Mas é porque o mercado também não abraça, né? Exatamente, que é o que eu tava falando. O cliente, ele não dá brecha para esse tipo de criatividade. Sério? Então a galera sai. E assim, é uma coisa que eu aprendi depois desses 2 anos no Canadá, é que a gente tem que pegar o talento da gente e investir aqui. Se a gente quiser mudar o país, se a gente quiser mudar a nossa cidade, mudar o nosso estado, Valorizar nossas raízes, né? a gente tem que valorizar as nossas raízes, educando essa galera, Sim. enfrentando essa galera que não quer que a gente faça diferente, entendeu? Educando, né? Educando o mercado. Ou educando ou peitando mesmo. Ou peitando mesmo, ou montando, não tem condições de fazer uma agência, os clientes tudo são chatos, sei o quê, monte o seu negócio e mostre, Sim. esfregue na cara deles que você é melhor. Existem Sabe? clientes, Eu tenho apesar isso, da assim. maioria não ser adepta, mas existem clientes que estão abertos, né? A novidades Sim, e com querem certeza. buscar isso. E É, aí tem uma são os que lacuna. se destacam. Sim. Pode ver. São E os que quais se são destacam. os pontos positivos que o senhor encontra aqui? A gente já falou dos negativos, mas quais seriam os A pontos gente sempre fala mais de dos negativos. Quais Eu são gosto os- de reclamar. Quais são os Reclamar. pontos que o senhor acha assim que a gente tá dando certo? O que é que faz essa galera que vai lá pra fora se destacar? Então, eu vejo mais nessa base da criatividade, pô. A criatividade da gente tá incrível. Por quê? Porque, assim, pô, a gente não tem espaço pra ser criativo, aí a gente tem que ser criativo onde não tem espaço, entendeu? Então, isso potencializa a gente de uma forma... É tipo aquele cara que não consegue pagar a musculação, mas é muito bom de inchada, sabe? Sim. Fica sabe? Tipo, a gente é bom no bruto. Então, se você sai de um canto onde a maioria das pessoas está adaptada e aberta ao esforço, e você já é esforçado num canto que ninguém lhe deixa ser esforçado, você chega lá, você chega no molinho, no suave, você faz tudo potencializado, tudo melhor. Entendeu? Verdade. E se a galera der brecha pra gente fazer as coisas que a gente quer fazer, isso aqui bomba, pô. Maceió tem potência pra fazer as coisas, pô. Tem gente que sai daqui, eu tô dizendo pra vocês, tem gente que sai daqui em todas as áreas, que é muito bom. E a galera... Bicho, eu tava no Canadá, agora tinha canadenses que pescavam de mim. Eu não tô dizendo que eu sou inteligentão e nem nada, não é. Eu tô dizendo que o meu nível educacional que eu tive aqui no Montessori, nas faculdades de aqui, me fez ser uma pessoa que concorreu com pessoas formadas no Canadá, num país de primeiro mundo, né? Uhum. Sim. Eu boto assim porque essa história de primeiro mundo, segundo mundo, de subsídio
envolvido. Isso aí eu acho que taxar é ruim. Não vale a pena mais. Eu acho que o Brasil é um país de primeiro mundo. Eu voltei pra cá, eu acho que aqui tem potencial pra ser tudo o que ele quiser. Basta de começar a valorizar e começar a valorizar, né? Começar a parar com essa desgraça de corrupção, começar a ser menos egoísta, pensar mais no outro, fazer as coisas junto, como vocês estão fazendo aqui, né? Tipo, por isso que dá o maior orgulho de eu estar fazendo parte desse projeto, porque eu quero ver isso muito feliz também. Bombando mais pra frente, entendeu? Não quero, a gente desistiu, não quero ver isso não, meu irmão. Eu vou ficar puto. Isso acontece. Não se preocupe, não se preocupe, não vai acontecer. Próxima pergunta. Oi, eu sou a Gabi, eu faço publicidade aqui na Unite e eu queria saber de você, Léo, que estratégia canadense a gente pode trazer aqui para utilizar em Alagoas nas publicidades daqui. Eu acho que eu inclusive já falei disso também. Mas tem alguma outra? Eu falo tanto que eu respondi as perguntas sem saber das perguntas. Mas tem alguma outra que você também quer dar destaque aqui? Que também não é muito utilizada ou pra gente começar a usar mais? Assim, eu posso tentar ver os pontos positivos de lá e ver se a gente consegue encaixar aqui. Por exemplo, lá eles eram muito educados. No sentido, assim, de deixar o cliente falar bem, sabe? De, tipo, preparar coisas. Como vocês estão fazendo aqui? Às vezes, no atendimento, assim, eles preparavam isso. Eles pensam muito na experiência. A experiência do cliente. Eu não vejo muito isso aqui, sabe? Eu também não. A gente fala isso na teoria, mas no mercado mesmo, não é? É horrível. A gente fala na teoria, a experiência do cliente, quando tá falando no Instagram e tal, e quando o cliente chega, um cafezinho num canto, aquela coisa bem... Pois é, professor, eu voltei dos Estados Unidos esse ano, e assim, não que lá seja muito bom, mas dá pra ver a diferença. A diferença de atendimento. Nossa, eu saía dos lugares aqui falando, meu Deus do céu, eu não quero mais voltar nesse lugar. E os outros lugares que eu gosto daqui, eu realmente gosto muito, que eu defendo com todos os poderes que eu tenho. Esse lugar é incrível por isso, por causa que a experiência é muito boa. Isso é. Então, eu acho que é a questão mais de humanizar mesmo, sabe? Um dos lugares onde eu percebo muito isso é na Alagoanice, que inclusive é um dos patrocinadores aqui do canal. E assim, é maravilhoso. Assim, quando você chega, os próprios donos já vêm te receber. Não pra você criar uma experiência boa pro cliente, você não precisa de muita coisa. Isso. Basta, como você falou, ser educado, receber com algum presentinho, algum mimo, né? Não precisa de muita coisa. Eu acho que a gente podia trazer pra cá, assim, essa questão da educação. Que assim, tem educação aqui e tudo, mas essa questão de mais visualizar a experiência do cliente no local. A questão das métricas que eu falei, a questão de dizer o porquê das coisas e ter um planejamento mais concreto. Não fazer falta só um muito achismo, aqui, né? Com isso significado. me dá uma agonia, Léo, que você não tem noção de trabalhar aqui no mercado daqui isso. De você de eu não poder fazer um planejamento, uma coisa legal, sabe? Uma coisa que o cliente vislumbre o ponto A, o ponto B. Não tem isso, porque quando começa do A pro B, vai bater no C. Sabe? E a coisa não anda, velho. É horrível. Cortar um pouquinho o assunto, mudar um pouco. Você tinha falado que você escreveu livros, né? E aí a gente queria saber como surgiu essa vontade de escrever, sobre o que são esses livros, sua experiência. Então, os 2 livros que eu escrevi, eu inclusive assim, eu acho que na época da faculdade eu já pensava assim, eu queria ser igual a esses caras que eu tô lendo. Porque eu sempre adorei ler, sempre gostei de ler desde criança, assim, e queria meio que fazer igual. A galera que eu admirava, sabe? E aí o caminho que eu vi mais fácil foi depois de ter feito o mestrado e o doutorado em publicar o que eu pesquisei. Porque, inclusive, eu ouvi de professores. Quando eu concluí o mestrado, um dos professores falou, isso aqui você poderia jogar como um livro, adiantar isso para colocar como um livro. E no doutorado, eu ouvi também, até dos examinadores externos. Publique isso como um livro que a gente vai apoiar e tal. Então, eu publiquei os livros, que são as minhas pesquisas, minha pesquisa de mestrado e de doutorado, que estão à venda, inclusive, fazer um jabazinho. Sim. Pode fazer. Estão à venda na Amazon. Né, os 2 livros, tanto do mestrado como do doutorado. E eu sempre me interessei por simulacros, por criadores de simulações, né, pelos simulacros urbanos, que é o condomínio fechado. Eu sempre estudei simulacro porque me inspirou, foi o filme Matrix. Sim. O filme também, o Show de Truman, me inspirou também a pesquisar certas coisas que tipo são criadores de ilusão, sabe? E a publicidade ela meio que tem essa pegada, quando ela é feita pro lado meio ruim, eles criam mundos de fantasias na cabeça da gente, né? E são simulacros são simulações de realidades. Por exemplo, um simulacro, exemplos de simulacro, Las Vegas, né? Que pega várias culturas e joga no mesmo local.
A cultura, ela surge de uma sociabilidade, de um processo socio-histórico. Ela não surge... Construir uma pirâmide aqui agora é o Egito. Sabe? Não é assim. Assim é simulação. A Disney, que cria mundos de fantasia na cabeça da gente. A gente acha que, tipo, uma pessoa com nanismo é um cara gordinho de um nariz de morango e que sai cantando e pulando, sabe? De certa forma mágico, né? Então, tem essas coisas, essas pegadas assim, sabe? A simulação é isso. O pornô é um simulacro do sexo. Sim. Né? Que tipo, você não... Quando você tá fazendo amor, você não tá vendo certos ângulos, né? Que ele mostra. Então, tipo, são simulacros. E eu sempre gostei disso, assim, de investigar. Como é que se cria isso? E aí, do mestrado é sobre os simulacros urbanos e a percepção da cidade. Eu avalio o condomínio fechado como um simulacro que cria um mundo de fantasia na cabeça das pessoas que consomem aquele espaço. Cria uma realidade distante da realidade da cidade. E eu comprovei isso, que realmente cria. E aí eu não vou dizer como eu comprovei, vocês têm que comprar o livro. E o do doutorado já é mais na questão de como eles vendem esses espaços. Né? Quem é que vende esses espaços, que agora eu esqueci o nome do livro, o título do seu? Do doutorado, esqueci, velho. Ah, tá. Tudo bem. Mas eu posso pegar depois e falar aqui, não sei se dá tempo. A gente vai colocar aqui na edição os livros. Mas tem, então, se entrar no meu Instagram, né, que é Leo_Fireman, né? Leo_Fireman. Você vê lá na bio, tem o linkzinho. Que a gente vai deixar também aqui. Mas o do doutorado, eu investiguei as estratégias de comunicação da publicidade para vender esses espaços. Quais foram as ideologias, as vantagens, as promessas que eles fazem, ou a retórica que eles constroem para vender esses espaços de simulação. E eu consegui identificar 4 tipos de estratégia que todos as publicidades do Brasil, porque eu investiguei todas as do Brasil, né, trabalham e tem um certo padrão, uma fórmula para se vender. Olha, a produção aqui encontrou o título do livro. A influência da publicidade no desejo do morar intramuros. Né? É porque é um título meio grande e às vezes eu confundo com o título do TCC, inclusive. Aí, obrigado. Olha aqui, ó. E o senhor tem... Isso aí. O senhor tem interesse em escrever novos livros? Esse é do mestrado e esse é do doutorado. Tem algum livro aí novo vindo? Então, aí tem um projeto aí de um livro de ficção científica. De romance, um romance que eu tô escrevendo. Já puxa pro seu outro lado, não publicitário, né? Mas eu gosto de escrever. Sim. E aí, eu já escrevi 29 páginas. Tomara que dê certo, porque assim, eu já coloquei algumas pessoas pra ler, a galera gostou. Mas tem muita coisa pra revisar, porque inclusive é mais difícil de escrever do que esse. Sim. O livro de ficção é muito mais difícil de escrever do que um livro acadêmico, porque o acadêmico é uma pesquisa, vocês vão ver isso no terceiro período. Sim. Uma pesquisa é uma coisa que você botou em prática, você tem os resultados em mãos. É algo que existe, mas algo que você cria da sua cabeça, mano. Tem que tá coerente. Tem que criar um novo mundo, né? Isso é muito difícil. Mas assim, tá 29 páginas já. Já tá bem avançado. Pra uma coisa que eu tava fazendo por brincar, né? Agora sim, porque eu sempre gostei de RPG, né? RPG de mesa mesmo. Eu sou mestre de RPG de mesa desde os 14 anos, 15. Eu comecei a jogar com 12. Nossa. Então eu gosto muito de estar inventando história, né? Esse storytelling me atrai demais. Eu acho que é por isso que teve a conexão com a publicidade. Faz todo sentido. Sim. Professor, só uma dúvida aqui sobre esses simulacros. Eu tinha... Assim, eu sou muito fã da Disney. Daí eu sei que, assim, eles têm, tipo, uma jogada de marketing muito uau, assim. Tem, inclusive, um livro falando disso. Tem uns vídeos no YouTube que são, tipo, documentários sobre alguns tipos de marketing relacionado aos parques com as estratégias estranhas. Eu não lembro o nome. Sei que é muito interessante e... De coisa de formato, sei lá, de triângulos, não sei o que, relacionado aos parques. Sim. E sei lá, é tão interessante saber que... Da questão de simbologia. Simbologia, sim, simbologia. É muito interessante ver isso realmente, assim, na prática, sabe? Isso. O pessoal vendo e explicando como funciona. Acho muito legal ver isso de marcas muito grandes que estão no nosso dia a dia sem a gente
pensar muito. Tipo, não sei o que, Disney. Como você falando aqui de tal empresa, Toyota, Disney, não sei o que. Eu acho muito interessante. A Disney, ela é toda construída em estudos de mitologia, sabe? Os caras têm historiadores trabalhando lá dentro. Ela surge de uma adaptação de coisas sérias, sabe? Tipo, eles pegam muita coisa assim... A maioria das histórias são um pouco obscuras, né, a origem. Então, tem um cara que eu sou muito fã, que é o Tolkien, né? O J.R. Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis e tal. Eu sou muito fã dele, velho. E tipo assim, eu divido um pouquinho o pensamento dele. Ele e o C.S. Lewis, que é o cara que criou Narnia, eles eram muito amigos. E os caras saíam pra beber junto e tal. O Tolkien odiava a Disney. Tipo, ele falava muito mal, porque assim, o Tolkien, como era um cara muito conservador, apegado conservador no sentido de conservar o original das coisas, né? Tipo, ele era muito apegado à mitologia, a história, a origem das coisas, como sabe? Era, então, se você pega aquilo ali, molda aquilo ali pro entretenimento e joga isso na indústria cultural, que vocês sabem que, tipo, a indústria cultural, ela faz pra vender. Sim. Ela não busca a essência das coisas, ela faz pra criar e pra jogar... lucro. Pro lucro. Então, quando você pega uma coisa, falando, por exemplo, pega um Orfeu e... Eu esqueci o nome da outra menina, da mulher do Orfeu. Sifone, alguma coisa assim. Pesquisa aí, produção. O Orfeu... Perséfone? Não, é Orfeu e é tipo uma história muito massa, assim. É que ele vai buscar ela no inferno, em Hades e tal. Aí a Disney pega isso e faz um desenhinho, sabe? Pequenininho, com todo mundo caindo e não sei o quê. Aí isso machuca a pessoa que é... Que tem um apego, né? Que é fã, que tem um apego, entendeu? Tipo, a Disney, inclusive, tinha um projeto que escreveram pro Tolkien pra fazer o Senhor dos Anéis em forma de desenho. E aí, quando mandaram o desenho do Hobbit para o Tolkien disse, se vocês fizerem isso, eu vou processá-los. Até tirar o último centavo de vocês. Sabe? Tipo, o Tolkien ameaçou mesmo, porque ia destruir a imagem de como era um Hobbit e tal. Eu acho que é. Calliope? Não sei, velho. É tipo, Orfeu vai buscar ela no inferno. Mas enfim, dá para pessoas pesquisar. Mas a ideia é essa, sabe? Que é um simulacro porque ele se alimenta de situações de realidade. Tipo, ele pega a realidade, distorce ela e cria uma... que a gente chama de hiperrealidade, que meio que tenta substituir os aspectos negativos da origem da coisa, sabe? Sim, tipo, eu sou mais fã dos parques, na questão de como os parques funcionam. Da experiência do parque. Tipo assim, eu já fui 2 vezes para os parques lá e é uma experiência muito boa, mas não dá pra parar de pensar, tipo assim, eles criaram uma cor, que é um azul ou é um verde, pra cobrir as coisas que não são pra ser vistas. Isso. E você não percebe isso, só se você ficar olhando. Você sabe que tipo, lá nos parques, por exemplo, em alguns setores, você tem um piso e as pessoas trabalhando embaixo desse piso. Tem um subsolo. E você não identifica ninguém. Que é como se fosse lá a parte da produção do Big Brother, por exemplo. Que o Big Brother não tem as janelas e as pessoas ficam trabalhando por dentro, como os ratos no esgoto, né? É a mesma coisa lá na Até as latas de lixo. Você não vê o proletariado, ele fica, né? A pessoa que tá trabalhando, ele fica embaixo ali, num ambiente que não tem ar-condicionado, muitas vezes, nem nada, cheio de fio, cinza. Mas isso também entra nessa questão do simulacro que o senhor comentou, né? Então, exatamente, por exemplo, pra também. Manter a magia viva. Lá, eles botam, tipo, no Magic Kingdom, que é o parque principal em Orlando, cada lugar tem um cheiro. Isso. Eles botam, tipo, cheiro de tal, cheiro de tal. É o marketing sensorial, né? Trabalham todos os lados. E também, por exemplo, as filas dos brinquedos, você demora, tipo, 2 horas lá numa fila e eles botam Morena, você percebeu que lá eles não usam muito relógios? Eles não botam relógio nos locais. É o mesmo esquema do shopping. Né? Você vê relógio nos shoppings. Nossa, é pra você esquecer do tempo, tá ligado? Você tipo, tudo. Mergulhar na experiência e esquecer que a Terra tá girando. Completamente. O shopping também é um simulacro, então. Com certeza. O shopping a gente chama de simulacro comercial. Mercadológico. Faz bem sentido. Outra curiosidade que eu sei sobre a Disney também é que os trabalhadores, quando precisam sair pra fazer alguma manutenção, eles saem fantasiados, né? Isso... eles também, tipo assim, se eles precisam fazer... Por exemplo, eles precisam manter a magia o tempo todo. Então tem alguns lugares que eles pintam à noite, quando o parque fecha. Caraca! Tipo assim, não é pintar totalmente, mas tipo assim, sei lá, dar uma camada de brilho, alguma coisa assim, pra a magia... e a magia continuar lá. Eu digo ainda uma coisa pior, que não sei se vocês sabem, mas tipo, a Disney, ela tem uma vila
da Disney. Ela tem tipo um condomínio enorme, que tipo uma mini cidade, em que eles escolhem as pessoas que vão morar lá. As pessoas que vão morar lá passam por um crivo, por uma série de entrevistas pra ir morar lá. Não é porque você tem dinheiro que você vai comprar uma casa na vila da Disney. É um negócio Você bem passa estranho. por uma série de entrevistas. Que O massa. filme O Show de Truman foi gravado lá. Nossa, eu amo esse filme. Tá, faz sentido. Não sabia dessa. Pois é. Mas sim, as filas dos parques lá, você pode passar horas, só que assim... Primeiro que fila já é feita pra ter, tipo, um caminho, assim, pra ser grande. Só que, Isso. tipo, você tem coisa pra você ficar mexendo, coisa pra você tirar foto, coisa nas paredes, pra você ficar prestando Esquecer atenção o lá. tempo, né? E assim, funciona muito, Funciona, sabe? pô. É um processo de hipnose. Tipo, não tem uma coisa que não seja feita, tipo, pra você prestar atenção lá. Isso. Pra você não se 100%. chatear. Não ficar com agonia, não ficar ansioso. Pois é, tipo Que acaba maltratando, assim, a experiência, né, que a gente tá tendo lá dentro. e eles têm esse Prejudicando. negócio de ninguém pode ficar triste lá. Não, na verdade, Léo, não é pra prejudicar, é pra fazer você fluir, é pro contrário. Não, então, eles fazem isso pra a experiência Pra você ser não se prejudicada. prejudicar. Isso, exato. Isso. Distrair você até o momento em que a distração grande vai chegar. Tá Pois entendendo? eu tenho uma história de uma amiga minha que ela adora Disney pior que eu. E aí ela Pior tava... que eu. Dani Calabresa. É muito pior, muito pior. E aí, ela tava lá no Magic Kingdom, tava na fila pra tirar foto com o personagem, porque também tem uma fila enorme pra tirar foto com o personagem. Só que os fogos já iam começar. E aí, o cara que tava... Acho que era um cara que tava na porta, começou a conversar com ela, porque ela tava chorando lá, porque ela queria muito pros fogos. Ele começou a conversar com ela. Distraiu. Pra distrair até da hora de ir pro show lá. Pro show. Aí distraiu ela de um canto pro outro. Nossa. Todo mundo é treinado pra isso lá, pô. Todo mundo. Eu não sei se eu gostaria de trabalhar na Disney, não. Rapaz, eles têm, né, uns De estágios... trabalhar, não sei se eu Eles têm uns gostaria. estágios pra universitário lá. Isso E é massa aí- de falar mesmo. Eu já pensei... Já se olhar candidatou, assim, já pensou? eu já pensei, porque tem... Mas, tem velho, é uns isso que eu tô requisitos, dizendo. Eu mas tô acho dizendo, que não era sei se eu assim, gostaria, sabe? mas eu acho que pra experiência tudo é válido, pô. Eu Só acho tem uma certas grande coisas que eu acho que eu experiência. tenho até medo de ir, assim, por exemplo, eu hoje até conversei com vocês a questão de ir pro Big Brother, eu não sei se eu iria, porque eu acho que eu ia sair lá meio Zé Lopes, assim, eu ia sair meio doido. Velho, Eu não sei se passar eu mó é tempo sério, dentro velho, eu não do sei se eu ia lugar. conseguir Você precisa ir viver com a cabeça bem boa, assim, eu né? não sei se eu ia conseguir viver aquilo, não, eu ia me agoniar, eu não sei, eu ia dar uma doida, surtar, sabe? O Big Brother também é outro exemplo de simulacro também. É um exemplo de simulacro forte, inclusive esse termo Big Brother, ele vem de um livro do George Orwell, que se chama 1984, Conheço. né, que o George Orwell criou esse termo Big Brother, que é um exemplo de simulação e de panóptico, né, tipo o olho que tudo vê, né, Uhum. Sim. o irmão que tudo vê, que é o panóptico, já é um termo de outro filósofo, que é o Michel Foucault, que ele criou esse termo já baseando-se e referenciando-se o George entendi. Orwell. Tem- Panóptico é quando você tem, por exemplo, um eixo aqui, pra câmera ali, você tem uma torre de vigília e tudo que você tá vigiando fica 360 graus Entendi. ao redor. Você já assistiu o Guardiões da Galáxia 1? Já. O 1 já. Pronto, aquela prisão, a prisão do 1 é um panóptico, é uma torre no meio e tudo ao redor. Entendi. E aí a torre fica girando assim, ó, e o vigia vendo tudo. É o olho que tudo vê, o panóptico. Caraca, que É uma massa. teoria de Michel Foucault que vocês vão ver no livro Vigiar e Punir. Professor, Senhor Senhor dos dos Anéis Anéis também, né? E Sauron é o olho que tudo vê. Professor, tem algum exemplo Boa de referência, simulacro que, tipo, a gente não... Tipo, não é muito óbvio pra gente? Que não é muito óbvio. Porque assim, Disney, óbvio, BBB, óbvio, reality, assim, Sim, tipo, é óbvio, verdade. né? Inclusive o blog lá fala sobre isso. O simulacro, quando ele se torna muito escondido, quando ele meio que interfere no véu, assim, ele se torna hiperreal. Que é aquela coisa da gente achar que aquilo é real e não a gente. Um exemplo, as redes sociais. Nossa, real. As mídias Verdade, sociais é. são simulacros de sociabilidade. Aquilo não é uma sociabilidade real. Você usar um filtro não é você. Exato. Você falar uma coisa em determinado momento com tempo pra falar sem responder na hora que a pessoa perguntou, não é você. Verdade. São simulações de sociabilidade que a gente não percebe e muitas vezes acha que aquela realidade é melhor do que a daqui. E não É é. feita pra isso, né? É porque feita é pra feito isso. pra isso. É um mesmo. simulacro.
Professor, infelizmente nosso tempo tá acabando. Tá de boa, mano. A gente vai ter ainda até o final do curso pra conversar. Verdade. Mas a gente queria agradecer demais ao senhor pela oportunidade de, assim, ter vindo aqui, né, pra nos ajudar a finalizar o projeto. Vou ajudar vocês. Não poderia ter sido outra pessoa. Antes de finalizar, eu queria agradecer a um dos nossos patrocinadores, que é o Tentação, que foi importante desde o começo do podcast até o final. Esteve conosco, né, até o final do podcast. Então, muito obrigado, Tentação. E nós queremos te presentear com um bottom do Raízes, para que você se lembre da gente. Bom, o podcast, a primeira temporada do nosso podcast, infelizmente está acabando. Não se preocupem, não é o fim. Nosso podcast está acabando apenas como trabalho da faculdade. Isso. Nós, como grupo, decidimos que a gente vai continuar com o podcast, gravando da forma como a gente conseguir, mas vamos dar continuidade. E a gente queria te convidar para seguir junto com a gente. Com certeza. Vamos ser o nosso padrinho e continuar nos orientando aí por essa caminhada. Queria saber se você aceita. Aceito sim. Pode Maravilha. Aceito sim. Que bom, professor. Então é isso. Muito obrigado, pessoal, quem assistiu até o final. A gente vai projetar e a gente vai continuar divulgando a cultura alagoana até quando a gente conseguir. Sim. É isso, Morena. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal também, curtam o vídeo e nos sigam no Instagram. Raiz.alagoanas. E sigam o Léo também. Isso. E comprem o livro do Léo também na Amazon. E valorizem a terra de vocês, a cultura da gente. Isso aqui é um canal que os meninos estão construindo já pra isso. Pra vocês valorizarem a terra de vocês, não saírem fugindo, né? Tipo, não fugir daqui, valorizar isso aqui, valorizar a cultura, valorizar o material que sai daqui, que tem que ser investido aqui. É verdade. Por isso que vocês estão trazendo o Madison Delano, vocês estão trazendo o Gil Camafra. Exato. Né? Todos os convidados que a gente trouxe, a gente pensou em pessoas... Que são ícones. Isso. E de áreas diferentes, né? Pra galera não se sentir excluída. Isso. Em todas as áreas vocês podem encontrar oportunidades. Que fazem parte da identidade do Estado. Isso. Né? Exato. E fazem a ideia, diferença. O propósito é esse. Inclusive o senhor também. É um exemplo pra muita gente. Verdade. Muito obrigado. É isso, pessoal. É isso, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Até a próxima temporada.